Né? Alguém que se mata quer morrer. Só que não morre, não consegue morrer. O máximo que consegue fazer é destruir o corpo. Mas o corpo sem a alma não é nada. O corpo é uma veste. Então, se eu estou aborrecida com essa roupa que eu estou usando, e eu tiro, rasgo e jogo fora, o meu aborrecimento, que me levou a me aborrecer com essa roupa, pode continuar. Eu posso me achar muito gorda nela, não estou gostando. Ela me engorda, eu nunca vi roupa engordar ninguém, porque o que engorda é pão, macarrão, massa, doce. Roupa, eu nunca vi roupa botar gordura em ninguém, vocês já viram? Nunca vi, né? Agora, gordura lá, né? Doce, massa, isso engorda, né? Aí, se eu estiver aborrecida com a minha roupa, porque ela está me engordando, eu pego, jogo fora, eu dou para alguém, mas eu vou continuar com esse problema. Eu vou botar outra, vai acontecer a mesma coisa, porque não é a roupa, sou eu, né? Pois é. Então a alma, quando destrói o seu corpo, o seu templo, ela não morre. A única coisa que ela fez foi destruir uma roupa e o problema continua com ela. O problema que a levou a esse ato continua com ela. E aí é o desespero. É o desespero porque não tem mais o corpo, vem a responsabilidade sobre a destruição do próprio corpo, não resolveu o problema, vem a dor do problema que deixa para a família, vem a dor de ver a família sofrer porque, olha, perder um afeto, perder um amor, é terrível pela morte, né? Ver uma pessoa querida partir para a dimensão espiritual é um dos momentos mais tristes que a gente passa nesse mundo. E ver partir por esse ato, a dor é dobrada, porque as pessoas começam a se culpar, começam a pensar o que eu podia ter feito, o que faltou, por que eu não dei mais atenção, por que eu não fiquei mais perto, o que fulano sentia que eu não percebi. Aí a pessoa começa a se culpar da morte do outro, ainda tem essa. E quem está do outro lado passa o terror de ter destruído o próprio corpo, a dor de não ver o problema resolvido e ainda ver a dor dos entes queridos aqui na Terra. E ainda por cima, o sofrimento do tempo que vai ficar naquele estado de perturbação durante o tempo que deveria viver na Terra. A gente não sabe quanto, né? Então, é sempre um sofrimento muito grande. Agora, não vamos fazer disso uma regra e ficar apavorado se perdeu alguém pelo suicídio. Cada caso é um caso. Cada situação é uma. Cada suicida foi levado ao suicídio por uma razão, por um motivo, seja qual for, a gente pode não saber da realidade, né? Então, a dor, o sofrimento também é relativo a cada caso, né? A cada situação. A dor e o sofrimento de um suicida não é igual para todos. Cada um vai responder no grau da sua responsabilidade ali pelo ato que cometeu. Vai ter que responder de qualquer forma, porque cometeu um ato indigno. Mas a intensidade, a cobrança vai ser relativa à situação que essa alma vivia e que a levou a tomar uma atitude extrema dessa. É diferente, né? É um pouco diferente, mas também é um caso que a eutanásia, ela é quase sempre provocada pela dor, né? Pelo medo da dor, pelo sofrimento que a pessoa está passando, mas o suicídio nem sempre. Existem suicídios por várias vezes por vergonha, por um ato que cometeu que não quer encarar o mundo por causa disso. Então, as motivações são diferentes. Se a eutanásia é um suicídio também, quando a pessoa escolhe, né? E um homicídio quando é o outro que escolhe, mas sempre por uma questão quase que uniforme para todas as pessoas. É a dor, o sofrimento, o medo do sofrimento, é uma situação mais específica um pouquinho, né? Menos abrangente que o suicídio de uma maneira, né, mais geral aí. Então, de qualquer forma, é terrível. Agora, existe uma causa igual para todos, uma regra para todos. Todos percebem que não morreram. Aí o desespero fica maior. E muitas vezes a alma entra numa situação de introspecção tão grande que se ela não for socorrida imediatamente,
ela pode entrar numa introspecção e perder a sua vontade, a sua linhagem humana. Ela fica num estado de perturbação tão grande que ela não conhece ninguém, nem a si, nem a ninguém, não sabe nem quem é. Então, existem esses casos extremos, né, que alguns escritores chamam de a morte do espírito. Não é real isso, né? Não é dessa maneira, não é no sentido literal. Mas há uma introspecção tão grande da alma que muitas vezes comete o suicídio, quando ela vê que ela não conseguiu morrer, que ela acaba, né, ela acaba voltando-se tanto para dentro de si mesma que ela perde a identidade dela, né? Ela não sabe quem é, não conhece ninguém, então fica num estado total de demência. Seria uma demência espiritual, né? Coisa que nem tinha quando estava encarnado. Então, são casos extremos de alguns suicidas que existem. Então, a gente tem que ter muita força para vencer nossas dificuldades. Porque, segundo os espíritos, não existe sofrimento maior do que aquele que o suicida passa. Então, aquele que ele está passando no mundo é menor do que o que ele vai passar se ele tirar a própria vida. Eles dizem que esse é maior. Porque a dor, né, de uma transgressão é o remorso. Não existe dor maior que remorso e arrependimento. Essa é a maior de todas. E quando a gente pode recuperar isso, né, se a gente comete um engano hoje, e aí o remorso bate, o arrependimento bate, e amanhã a gente pode ir lá e consertar a situação, é ótimo. Mas quando não pode na vida que se segue, né, na atual encarnação, vai ter que esperar as próximas, e a gente não sabe quando vai ser. Então, o bom é a gente tentar acertar, né? Tentar acertar. Bom, nós chegamos aqui ao finalzinho, ficaram aqui ainda algumas. Essa aqui foi que falando, tem uma aqui. Também do suicídio. Uma pessoa que tenta o suicídio sem resultado algum, criou dívida com a espiritualidade, a atitude existiu e vai responder como se tivesse morrido, como se tivesse tirado a própria vida. Porque muitas vezes o socorro espiritual é tão grande, e o material também, que a pessoa não consegue botar a termo, né? Não consegue levar a termo o seu ato. Mas se dependesse dela, ia. Então é como aquela pessoa que tem uma criança em casa, mora no 10º andar, tem uma criança em casa e não bota uma grade na janela. Ela não tem intenção de matar, ela não tem intenção que a criança morra, nada disso. Mas ela não botou grande, quer dizer, o risco que ela está correndo é muito grande. E que ela está, né, pondo a criança também para correr um risco muito grande. Então, caso essa criança suba nessa janela e caia e morra, vamos pensar, estava na hora dela morrer, senão Deus não permitiria. Mas a pessoa responsável por essa criança, que não fez a parte dela, não impediu isso, colocando uma simples tela numa janela, vai ser responsabilizada pela morte daquela criança, embora estivesse na hora dela morrer. E se não tiver na hora, não vai morrer. Alguém vai amparar, vai cair em cima de alguma coisa macia, como a gente tem visto acontecer por aí. Porque não estava na hora dela morrer, ela não vai morrer. Mas e aquele que deveria ter posto a grade, vai ser responsabilizado como se ela tivesse morrido. Eles acham em São Paulo que a criança não sabe como, virou, soltou do carrinho, caiu, não teve um arranhão. Pois é. A mãe estava então, pois é. Então, a pessoa que foi irresponsável, ela vai responder pela morte que nem aconteceu. Porque se dependesse dela, morreria, né? Não morreu porque não estava na hora. Então, nós não somos cobrados pelos atos que a gente comete, sim pela intenção do ato. Claro que essa pessoa não teve intenção, então ela vai ser cobrada pela irresponsabilidade que degenerou na morte ou não, se não tivesse no momento daquela criança morrer. Então, na questão, né, do suicídio, a mesma coisa funciona, né? Aquela pessoa que quer morrer, ela quer se matar, ela tem essa intenção. Mas, às vezes, o socorro chega rápido, há um socorro espiritual também, e ela não consegue pôr termo ao seu ato. Mas ela vai responder como suicida, porque ela queria. Dependesse dela, ia. A menos que sejam aquelas pessoas que querem só aparecer, né? Porque tem isso, né? Tem isso, para chamar a atenção. Aí, simula um suicídio que sabe que não vai acontecer mesmo. Então, essas serão cobradas de outra forma, cada um pela intenção do ato. A mãe e uma filha discutindo, a mãe pula pela janela, quem vai sofrer mais?
Pois é, isso tudo vai depender da situação que motivou isso tudo. De qualquer maneira, ela pulou. Mas o autor, né? O autor do caso aí pode não ter sido ela pode ter levado esse desespero. Por isso que eu falei que depende muito do que levou a alma a cometer o suicídio. Às vezes é uma depressão causada por uma doença ou por uma influenciação. Responsabilidade, o suicida vai ter sempre. Porque a gente não leu no princípio, existem os arrastamentos, mas eles não são irresistíveis. Alguém pode influenciar você de uma tal forma, botar quase você, a enlouquecer você de tal jeito, que você chega à beira de se matar. Mas você é livre, porque nesse momento as próprias influenciações se afastam, porque não querem assumir responsabilidade total. Levam você até a beira do abismo e dão tempo, e você vai pular se quiser. Então o arrastamento existiu, mas ele não foi irresistível. Você tem seu anjo de guarda, você tem ajuda, né, que pode acontecer. Isso aconteceu quase que eu vi acontecer um ato desse aí. Eu estava lá no Rio, quando eu estava me aproximando num canto, aí a mulher tinha acabado de cair na calçada. E foi uma discussão com a filha. Né? Estavam lá na Afonso Pena. Esse aconteceu na Afonso Pena. Na Rua Pardal, nem é na Rua Pardal Malé, é uma outra que cruza assim, que vai em direção à Praça Afonso Pena. Ela se jogou, estava discutindo com a filha, aí não sabe se ela se jogou, se foi a filha que jogou. Eu sei que tinha acabado de acontecer a hora que eu passei. Morreu, tinha acabado de acontecer. Eu só não quis ir lá ver, porque ela estava ainda, caiu assim, tá? Tinha acabado. Elas discutiam muito. Aham. Aí a mãe, no desespero, pulou. Pois é. Mas ela vai ter parcela de responsabilidade, as duas. Não é? As duas, porque ela poderia ter agido de outra forma, ela tem livre-arbítrio, tinha livre-arbítrio, poderia ter agido de outra forma, né? Poderia ter se separado dessa filha, sei lá, feito qualquer coisa. Agora, tirar a própria vida, ela tirou porque ela pulou, né? Então, ela era livre para não fazer isso, né? Então, ela também tem. Agora, as atenuantes são assim, né? As atenuantes existem para pessoas com depressão, pessoas com influenciação muito grande, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, por isso é que não é uma regra. O sofrimento de um suicida não é uma regra para todos os suicidas. O que é regra é o sofrimento de ter tirado o próprio corpo e ver que o problema não foi sanado. Né? Ela não acabou com o problema. Elas vão continuar em simbiose, essas duas, a encarnada e ela que foi, vão continuar uma obsidiando a outra, e o problema vai persistir. Vai persistir, o desespero, a desgraça toda vai continuar, porque ela não acabou com o problema, ela só tirou o corpo dela. Deve ter ficado ligada a essa filha, se ainda não está, né? E fica aquele desespero, é a obsessão mútua, né? Dela para a mãe e da mãe para ela. Sempre ajuda. A prece é o recurso de toda hora e de todo momento. A pessoa tem que receber, mas sempre ajuda alguma coisa, né? Gente, muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina esclarecedora, maravilhosa, né? Que nos traz realmente um entendimento maior, amplia os horizontes do pensamento, faz a gente enxergar aquilo que a gente não está vendo, né? E vai nos dando respostas e vai nos auxiliando para que a gente encontre essa felicidade relativa nessa terra, né? Se nós não podemos ser totalmente felizes, podemos construir uma felicidade relativa e ser, então, tão felizes quanto se pode ser num plano de provação e expiação. Muita paz para todos.